Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma Madrugada Astral. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista. Nós estamos aqui no nosso momento terapia, etc e tal. Aquele momento em que a gente para falar da nossa saúde mental. Não só mental, né, gente? A gente fala aqui também de saúde física. Muitas vezes a gente traz profissionais para falar de outros temas que se relacionam com a saúde mental. Mas tudo isso sempre com o objetivo de trazer informação para vocês, de forma leve, de forma prática, coisas que vocês podem usar no cotidiano de vocês, coisas que vocês podem identificar de maneira muito rápida. A ideia aqui não é trazer complexidade, sim simplicidade com temas que possam ajudar vocês aí a lidar com as demandas do nosso dia a dia, que a gente sabe que são muitas, né? Ainda mais quando a gente fala de saúde mental. A saúde mental é algo que a gente tem percebido com muitos prejuízos na vida das pessoas, seja pela pressão da do trabalho, seja pela pressão das demandas do dia a dia, pelas pressões que acontecem muitas vezes pela rede social, como a gente já falou aqui, ou muitas vezes pela pressão das dinâmicas, às vezes, da nossa rotina dentro de casa. Então, a gente tem tido aí bastante questão de saúde mental, não só no consultório, mas fora dele também. A gente tem visto as pessoas com muitas questões emocionais. Então, por isso que a gente faz questão aqui de trazer informação para que vocês possam minimamente ter aí um pouquinho de qualidade de vida, tá certo? E aí, hoje, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu quero falar, gente, de um tema que o pessoal ama, o pessoal adora quando eu falo sobre isso. Por quê? Porque é algo que está em alta, né? Hoje em dia todo mundo fala. Ah, o fulano é narcisista, o ciclano é narcisista. Mas será que a gente entende mesmo o que, que isso significa? Porque o transtorno de personalidade narcisista, ele é muito mais do que um comportamento só egoísta, tá? Ou uma pessoa que gosta de aparecer. Ele é um conjunto de características que ele afeta profundamente tanto os relacionamentos, como também a forma como a pessoa lida com o mundo. Então é importante a gente saber diferenciar o que, que é uma pessoa narcisista do que é um transtorno, tá? Até porque, gente, o narcisismo, ele é muito demonizado, mas na verdade todo mundo tem um pouquinho, tá? Todos nós temos essa pitada narcísica. E isso é super normal. E por que que a gente precisa desse narcisismo? A gente precisa dele porque a gente tem uma questão relacionada à autoestima, tá? Sem o narcisismo, a gente não teria autoestima, por exemplo, né? Então, você ter orgulho das suas conquistas, você cuidar da sua imagem, você querer ser reconhecido pelas suas coisas, pelas coisas que você realiza, tá tudo bem, isso faz parte. É normal no ser humano. Só que esse seria o narcisismo comum. Quando a gente fala de um transtorno de personalidade narcisista, ele vai muito além disso. A gente está falando de pessoas que não só são egoístas, a gente está falando de uma pessoa que ela quer ser o quê? O centro das atenções. Ela tem uma necessidade de ser admirada de maneira constante e exagerada. Tanto é que, muitas vezes, por conta disso, ela acaba prejudicando não só os relacionamentos pessoais, como muitas vezes o trabalho, como a vida dessa pessoa. Quem tem esse transtorno, ela normalmente ela tem uma empatia muito baixa, que é diferente, tá? Vou até marcar aqui bem, do psicopata. O psicopata é zero empatia, tá? No caso do narcisismo, ele tem uma empatia mais baixa. Ele não enxerga o outro como tão importante quanto ele. Existe, inclusive, o que a gente fala de uma diferença interessante do caso do transtorno narcisista. Ele quer o quê? Ele quer palco. O narcisista, ele quer ser o centro, ele quer ser aplaudido, ele quer ser admirado, tudo dele é melhor, tudo que você fala para ele, ele meio que desqualifica o que é seu, né? Porque o dele sempre vai ser mais interessante, tá certo? E eles têm muita dificuldade também de lidar com as críticas. Então, ele apresenta ali sempre um certo. Às vezes ele usa de sarcasmo, ou às vezes ele fica aborrecido porque você fez uma crítica. Então, ele tem essas características que são bem marcadas, tá? Então, ele tem aquela questão de querer ser aplaudido. Ele vai sempre falar assim, se você falar para ele, olha, eu comprei, sei lá, um carro X.
Ele vai falar, nossa, mas eu comprei um carro Y, que é muito melhor. Você fala assim, eu comprei um carro 2025, eu comprei um zero. Né? Quando você fala para ele sobre o seu trabalho, sobre o seu reconhecimento, ele sempre vai dizer que o dele é melhor. Tudo, tudo, gente. Carro, trabalho, vida. Só que o que diferencia esse comportamento narcísico do exibicionismo é a necessidade constante desse centro das atenções e principalmente, gente, porque isso não se apresenta só em um campo da vida, né? Ele vai ser assim em todos os outros lugares. Ele tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. Ele sempre vai minimizar a dor alheia. Ele transforma qualquer conversa sobre ele. Tudo é sobre ele. Como eu falei, se você fala de um problema, o dele é maior. Sempre a história dele é mais fantástica. Sempre o problema dele é maior e as conquistas dele são maiores. Né? E tem um outro ponto também interessante no narcisista, que é a inveja. E não é querer só o que o outro tem, tá? Mas ele acha que o outro não merece. O narcisista, ele precisa se sentir único e especial. E qualquer coisa que você perceba que vai trazer uma ameaça, né, que ele perceba que vai trazer uma ameaça para ele, se torna um problema. Aí, além disso, ele tem essa sensibilidade aí também de ser contrariado. Então, uma pessoa que ela não admite. E aí, normalmente, ou ela vai agir de maneira passiva e agressiva, né? Meio que desqualificando, ou vai debochar, muitas vezes, de você. Ou ele vai se fazer de vítima, ou às vezes, dependendo do caso, do nível até do transtorno dessa pessoa, se ele é mais severo, ele pode sim ser uma pessoa mais agressiva. Tá? Então, percebam, o que é principal aqui? Não é só um comportamento egoísta, mas uma pessoa que não consegue enxergar o outro, se coloca como centro de tudo, quer palco o tempo todo, quer ser aplaudido o tempo todo, e isso vai aparecer em todas as áreas da vida dela. E dependendo do nível que essa pessoa tem de transtorno, ela sim pode trazer ali um contexto mais de prejudicar o outro. Mas é diferente, como eu sempre falo, do psicopata. Por quê? Porque o psicopata, quando ele vem prejudicar o outro, é com intenção. É porque ele quer ter controle, é porque ele quer ter poder ou ele quer tirar uma vantagem de você. No caso do narcisista, não. Ele só quer que você olhe para ele. Ele é o famoso alecrim dourado, a gente já ouviu falar esse termo. Ele é esse perfil, tá? Agora, como é que a gente identifica, né? Como é que a gente faz para poder perceber se essa pessoa tem ou não transtorno? É óbvio, né, gente? Como eu disse, todo mundo tem um pouquinho do narcisismo, né? Agora, no transtorno, ele se torna ali algo que vai trazendo vários prejuízos, é uma coisa que vai afetar a vida dessa pessoa e normalmente a vida das pessoas que estão ao redor, né? Porque ele vai agir assim em todos os lugares, como eu disse, na família, no trabalho, nos relacionamentos. Não é uma situação específica. Pode ser, hora ou outra, que isso apareça mais em determinado campo do que em outros campos, dependendo ali do momento que essa pessoa está. Então, se ela tiver, por exemplo, se sentindo excluída, deixada de lado, por exemplo, no trabalho, pode ser que isso apareça mais no trabalho. Mas normalmente ele vai mostrando isso em diversos contextos. Existe um outro ponto também importante, que é a distorção da realidade. Dependendo do nível, o narcisista ele tende a manipular as situações para que ele se torne vítima ou herói. Então é aquele tipo de gente que normalmente ela vai tentar culpabilizar você, tentar reverter o jogo. Por mais que ele esteja errado, ele vai tentar fazer com que você se sinta mal por algo que ele fez. Então tem essa característica muito forte no perfil. Como eu falei, a sensibilidade a críticas. Então, como que eu percebo? Observe como essa pessoa reage à crítica. Se quando você fala, quando você aponta alguma coisa sobre ela, se ela faz aquela coisa meio de birra, meio de se sentir contrariado, fechar a cara ou tentar muitas vezes reverter, colocar você como culpado daquela situação. O narcisista é aquele que muitas vezes, quando ele é casado, por exemplo, com uma pessoa, ele vai virar para a esposa dele e vai falar assim: mas você só conseguiu essa promoção no trabalho porque eu te ajudei.
se ele pagou a faculdade, ou se ele fez alguma coisa em casa, ele vai falar, não, mas você só conseguiu graças a mim. Então, ele tem essa coisa de reverter, inclusive, o mérito do outro como mérito dele. Então, isso também é uma forma de distorção da realidade, né? Atribuir valor a algo que muitas vezes ele não tem, né? E aí, gente, uma dúvida comum, e eu já falei aqui um pouquinho, é que a gente tem que perceber a diferença de uma personalidade psicopata e uma personalidade narcisista. Tem um programa aqui que a gente só fala disso, tá? Mas é importante vocês perceberem que no caso, por exemplo, do psicopata, ele tem a característica de narcisista, tá? Então, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. No caso do narcisismo, ele precisa da validação externa para que ele se sinta bem. Já o psicopata, ele não precisa disso. Ele não se importa com o que os outros pensam sobre ele de verdade. Ele não se sente culpado, ou ele não sente remorso. Ele tem prazer em manipular, em prejudicar as pessoas de maneira fria. Ele não tem nenhuma necessidade de reconhecimento. Enquanto que no narcisismo, ele vai buscar ser o centro das atenções, ele vai sim tentar ser validado pelo outro, mas ele não está buscando controle e poder, percebem? E muitas vezes ele prejudica o outro, mas não de maneira intencional. E ele também sente culpa, ele sente remorso, ele tem uma empatia baixa, mas não é zero, igual a gente tem aí no caso do psicopata. Então, acho que essa é a diferença principal entre um perfil e outro. E aí, o pessoal fala muitas vezes sobre também um outro perfil narcísico, e eu já ouvi isso muito nas redes, já vi post, já vi no Instagram, já vi no TikTok. O pessoal fala de mães narcisistas, porque o pessoal fala de relacionamento, mas muitas vezes das mães também. E aí, eu queria até trazer esse recorte aqui para vocês, que eu acho interessante, tá? Mães narcisistas, elas não se tornam pessoas narcisistas. Uma mãe, ela é uma mãe, como outra qualquer, mas que já vai ter o transtorno. Então, ela não vai deixar de ser narcisista porque ela virou mãe. Concordam? É uma questão de personalidade. Ela tem isso como uma característica que provavelmente já devia existir há muito tempo. Só que ela se tornou ali mãe, assim como não existe, meu chefe ele virou narcisista. Não, ele já era. Ele executa um papel, assim como a mãe que está executando ali um papel, mas ele já tem essa característica, ele já tem esse transtorno ali como parte da personalidade dele, tá? E aí, o que acontece com essas mães, né? Ela vai continuar precisando ser o centro das atenções, só que isso vai afetar a vida dos filhos, a forma como eles são criados. Ela muitas vezes pode competir com os filhos, ela desvaloriza muitas vezes as conquistas desses filhos, exige deles que eles se comportem de determinada maneira e que ela precise brilhar. Inclusive, tem muitas mães, principalmente quando elas têm mais de um filho, se ela tiver, por exemplo, uma filha mulher e um filho homem, normalmente ela usa a filha mulher como bode expiatório, ou seja, é aquela que ela vai desqualificar, e ela tende sempre a colocar um outro filho num lugar de especial, num lugar de preferido, e normalmente o homem. Por quê? Porque a mãe narcisista, ela compete com a filha mulher. Entende? Então, se ela tem um filho homem, ela sempre vai colocar ele ali um pouco ovacionado, um pouco acima dos demais, é aquele filho preferido. Isso é bem comum. Mas e se ela tiver, por exemplo, só um filho homem? É aquela mãe que vai usar de chantagem, que vai muitas vezes competir, por exemplo, com a nora. Ela não tem a filha mulher, mas ela compete com a nora. É aquela mãe que se faz de vítima. É aquela mãe, muitas vezes, que usa da culpa para manipular. Então, ela vai dizer, por exemplo, assim: nossa, depois de tudo que eu fiz por você, agora você vai me abandonar. Ela vai, muitas vezes, criar doenças. Muitas vezes, ela vai fazer com que o filho fique doente para depender dela. Tem até uma síndrome chamada Síndrome de Munchausen, que são essas mães que fazem isso e que tem esse perfil narcisista. Tem, inclusive, uma série na Netflix que chama Nem Tão Perfeitos Assim, que fala bastante sobre... Aliás, minto, gente, não é o Não Tão Perfeitos Assim, é outra série.
É uma série onde mostra essa síndrome de Munchausen. Eu não vou lembrar aqui o nome, mas daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Que mostra essa mãe narcisista manipulando a filha e fazendo a filha ficar doente para depender dela. Então, essa é uma das questões que aparecem bastante nesse perfil de mãe narcísica, tá? E aí vocês falam, tá, mas e aí, né? Como é que eu lido? Porque normalmente os filhos dessas mães, eles têm um estrago gigantesco na vida deles, na vida emocional desses filhos, né? Eles se sentem muitas vezes muito culpados, né? Então, o que a gente precisa fazer para lidar com essas pessoas? Não só as mães, como os relacionamentos, como os amigos. Primeira coisa, né? Identificando esses sinais que eu contei para vocês, uma das coisas que eles precisam muito, gente, é de limite. Os limites precisam estar claros. O narcisista, ele vai tentar te dominar. Mas o mais importante aqui é você saber dizer não. Claro que quando a gente é criança é um pouco mais difícil, mas para quem é adulto, você precisa dizer diretamente para essa pessoa que você não vai admitir que ela faça isso com você. Mas aqui é importante um recorte, gente. Não é por meio do confronto, não é por meio da briga, não é por meio da confusão que você vai conseguir lidar com essa pessoa. Por quê? Porque se você vai para o confronto, para a briga, para a discussão, ela vai fazer o quê? Vai fazer o papel de vítima. Então, você precisa ser assertivo. O que é ser assertivo? É dizer de maneira clara aquilo que eu aceito e aquilo que eu não aceito. Você não precisa entrar no embate com ele, mas você tem que dizer de maneira clara o que você vai aceitar e o que você não vai aceitar, tá? Porque muitas vezes o que ele está dizendo para você, a acusação que ele faz, ou essa manipulação, fala muito mais sobre ele, sobre as inseguranças dele, do que com você. Então, quando ele te acusar, você tem que dizer, olha, eu acho que não é bem por aí. Olha, eu posso fazer isso para você, mas eu não vou fazer isso da maneira que você quer agora. Olha, isso que você está fazendo é inaceitável. Tem que falar dessa maneira mesmo, para que ele possa entender os seus limites, tá? E eu acho que o mais importante também, né, gente, é com relação a buscar ajuda, né? Porque se esse relacionamento com essa pessoa narcisista, você percebe que ele está prejudicando, por exemplo, a sua autoestima, está prejudicando ali os seus relacionamentos profissionais, às vezes a gente precisa buscar uma ajuda. Por quê? Porque normalmente essas pessoas, elas não costumam ir para terapia, tá? Infelizmente, elas, como elas são maravilhosas, incríveis e poderosas, elas não vão procurar ali um profissional de saúde mental. Se ele vai, é para se fazer de vítima e dizer que o outro que é culpado pelo comportamento dele. Então, a gente tem que buscar sim, né? Não adianta a gente esperar que o narcisista vá mudar, porque ele não muda, tá? A não ser que ele perceba que ele está perdendo alguma coisa que traga algum benefício ali. Aí pode ser que ele tente buscar aí uma ajuda, né? Então, o foco ali não é ele melhorar, é ele garantir que ele não perca aquilo que é importante para ele, tá? Então, se você convive com um, é você que vai ter que buscar ali uma ajuda profissional para você conseguir lidar melhor, ou dependendo da situação, gente, até se desvincular. Porque dependendo do nível de prejuízo que essa pessoa traz para sua vida, você tem que realmente se manter distante, né? Às vezes é a melhor coisa que a gente tem a fazer, tá? E se você convive também aí, né? Ou se você se identifica, por exemplo, com esse perfil mais narcisista, se você se percebe fazendo esse movimento, também é importante você buscar aí um autoconhecimento, porque quando a gente fala de narcisismo, gente, a gente está falando até de um perfil de pessoas que são muito infantilizadas. A gente tem uma teoria dentro da psicanálise que fala sobre narcisismo primário e narcisismo secundário. Os bebês, a gente brinca que os bebês são muito narcisistas. Só que ele não sabe, né, gente? O narcisismo do bebê é o narcisismo primário ali, aonde quando ele nasce entendendo que ele é o centro do mundo. Então, por exemplo, o bebê, quando ele chora, ele quer ser atendido no momento em que ele chora. Não importa o que o pai, o que a mãe esteja fazendo, ele vai chorar, ele vai berrar, ou porque ele está com fome, ou porque ele quer ser trocado. Ele vai ali ser atendido no desejo dele. Tem até uma brincadeira que a gente fala que é o bebê precioso. É esse o perfil, imagina, de um adulto narcisista. Ele é como um bebê que precisa ser atendido nos desejos dele. Então, por isso que a gente fala que é um perfil muito infantilizado,
É por isso que ele precisa de limite, por isso que é preciso ser assertivo, por isso é necessário você dizer o que, que te agrada, o que, que não te agrada, para que ele possa também entender até onde ele pode ir com você, né? Então, no caso do adulto narcisista, é isso, é esse bebê mimado. Só que a diferença está, por exemplo, no bebê, que quando ele percebe que ele não é o centro do universo, quando ele vai sendo frustrado nos desejos dele, ele começa a perceber que existem outras coisas ao redor dele. Ele começa a perceber que existem pessoas para além dele. Lembra que eu falei que o narcisista, ele não enxerga o outro? Então, quando a gente está se desenvolvendo, a gente começa a perceber, poxa, meu pai tem um trabalho, meu pai tem minha mãe tem outros filhos, ele tem, de repente, amigos. Então, você começa a entrar num processo de entendimento de que, sim, você merece atenção, mas que os outros também. E aí, esse narcisismo que muitas vezes ele é primário, ele é elaborado, ele é refinado, e aí a gente entra num processo de compreensão que existe uma outra pessoa. Que aí a gente começa a voltar, inclusive, para o narcisismo para nós mesmos. Ou seja, que é aquela questão que eu falei para vocês da autoestima. Né? Da pessoa simplesmente começar a perceber que ela precisa, ela mesma, se dar o valor. No caso de uma pessoa com um transtorno, ela não consegue fazer exatamente esta passagem, essa mudança do primário para o secundário. Entende? Tem até a história do mito do Narciso, né? Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão achar. Porque quando foi se falado sobre o narcisismo, foi baseado nesse mito também, que é aquele jovem, né, que ele se achava maravilhoso, incrível, que ficava lá se olhando na frente do lago. E aí, em determinado momento, a história, aqui é a short história, né? A história curtinha. Em determinado momento ali, uma das ninfas se apaixona por ele. E ele, porque ele era muito autocentrado, né? Porque o narcisista tem isso, ele desprezou essa ninfa. E aí ele recebeu uma maldição, que era se apaixonar pela própria imagem. E aí ele fica ali na frente do rio, se admirando tanto, que chega uma hora que de tanto ele ficar ali na beira do rio se admirando, ele cai no rio e morre afogado, né? Porque ele se apaixona pela própria imagem. Então, o mito do Narciso foi uma das histórias nas quais se inspirou essa teoria da psicanálise, que é muito forte. Mas, como eu disse para vocês, é necessário que a gente tenha isso para conseguir se amar, né? Para que a gente possa realmente se valorizar. Mas quando isso ultrapassa o limite, aí é hora da gente começar a procurar uma ajuda, buscar um profissional, porque a terapia aqui ela é fundamental, né, gente? Porque o transtorno narcisista, ele não é algo simples, né? Muito pelo contrário, ele é algo sério, é algo que vai muito além, como eu falei, de um simples comportamento de vaidade, né? Identificar essas características, saber lidar com esse perfil é muito importante para que você também possa ter uma relação mais saudável e para que você possa, inclusive, preservar a sua saúde mental, tá certo? E aí, gente, eu quero aqui, como sempre, deixar um recado para vocês, né? Que a terapia, ela é um caminho, sim, para a gente entender essas questões e buscar ajuda aí e buscar equilíbrio para a nossa vida. Se vocês precisarem de alguma informação, tiverem algum caso para contar também sobre alguma questão aí que vocês têm vivido, vocês podem me chamar lá no Instagram. Bom, aqui já aparece para vocês meu Instagram, mas eu vou repetir aqui, que é o @ThaisRosaPsicóloga. Tem também o meu WhatsApp, que vocês podem me chamar, que é o 942580618, DDD 011 São Paulo, tá? Eu faço atendimento online, faço atendimento presencial, tenho 2 consultórios, um na Zona Norte e um aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu queria agradecer mais uma vez por vocês terem me ouvido. E acho que é importante, tá, gente? Para quem perdeu aqui o ao vivo e quiser, né, falar assim, meu amigo, eu ouvi o programa, mas você perdeu ao vivo, a gente tem também o programa no YouTube, tá? Do Madrugada Astral. Então, de repente, se vocês estão ouvindo e querem compartilhar, depois vocês vão lá no YouTube e compartilhem com o amigo de vocês o programa sobre esse narcisismo, tá certo? Beijo para vocês, gente, e até a próxima.